Depois de uma partida modorrenta, patética, onde nada aparentou dar certo e que em alguns momentos pareceu que faltou vontade na maior parte do time, o Vasco conheceu sua primeira derrota no Campeonato Carioca justamente no clássico contra o Fluminense, lá no Mané Garrincha, para a tristeza da imensa torcida que mora em Brasília e que teve a oportunidade de ver de perto seu time jogar para fazer esse fiasco. Vamos falar mais sobre esse jogo após a vinheta. Pode soltar, editor. Fala pessoal, saudações vascaínas, aqui quem fala é Bernardo Ferreira e esse é o canal Jogando pelo Vasco. Já vou te pedir aquele favor logo no início do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, não esquece de deixar o like caso você goste do meu trabalho e caso você queira ser sempre avisado quando tiver vídeo novo, por favor aperta também o sininho das notificações, tá bom? Bom, o vídeo de hoje é meio sem risadinha, porque o Vasco acabou de perder o jogo contra o Fluminense por 2-1, numa partida patética por parte do Vasco. O Vasco não jogou na maior parte do tempo do jogo, mostra que o Vasco está carente de ideias de criação, o Vasco está carente de criação ofensiva. Hoje o meio de campo foi uma bagunça, nada aparentou funcionar, a defesa também em alguns momentos parecia que batia a cabeça, fazia um deixa que eu deixo, em vários momentos a defesa pareceu não estar coesa nos movimentos que tem que fazer. Confesso que eu estou gravando esse vídeo antes da coletiva do Fábio Carille, então eu não sei se ele vai abordar algumas dessas coisas na coletiva dele, então vou ficar devendo essas respostas para vocês. Talvez algumas coisas que eu vou falar aqui ele vai ter falado na coletiva, e aí eu não tenho como ser adivinho, não sou vidente, então não tenho como colocar aqui no vídeo para vocês verem justamente esses trechos da coletiva, porque eu estou gravando esse vídeo logo após o término do jogo, para passar uma sensação genuína para vocês de como eu estou me sentindo após ter visto esse jogo do Vasco, em que o Vasco não fez uma boa partida. O Vasco simplesmente pareceu ser um deserto de ideias na parte ofensiva nesse jogo. O Vasco começou bem, eu acho que o Fábio Carille ele teve um entendimento do jogo no início do primeiro tempo, né, com colocar o Paulinho mais à frente no lugar do Alex Teixeira e colocar o Hugo Moura ali atrás, né? Então acho que isso ele acertou. O Vasco conseguiu o seu gol logo no início do jogo, justamente fazendo isso. O Paulinho foi pressionar o lateral, conseguiu roubar uma bola, conseguiu encaixar a jogada e conseguiu sair o gol do Vasco nos pés do Felipe Coutinho. Mas o Vasco basicamente só fez isso o jogo inteiro. Depois o Vasco se desesperou. O Vasco sofre um gol numa falta em que, eu vou ser muito sincero aqui com vocês podem querer minha cabeça por isso, uma falta que era para vermelho por parte do Lucas Oliveira. O Vasco, se eu não me engano era o John Arias, ia sair sozinho na cara do gol, e o Lucas Oliveira ele vai disputar a bola, mas acaba errando e acaba fazendo a falta. Talvez o fato dele querer ir na bola pode ter aliviado a barra dele, pode, mas isso não tira o fato de que era, na minha visão, para cartão vermelho. Acho que o fato do João Vitor estar do lado não era uma métrica para falar que para ser só amarelo. Acho que podia ser, se o VAR chamasse, não seria absurdo, mas não chamou. É interpretativo, está sendo uma norma do Campeonato Carioca não chamar para esse tipo de lance de interpretação. Interpretação é para ser feita no campo, então não chamaram nesse lance. Graças a Deus que o Vasco ficou com 11 contra 11, mas sinceramente do que adiantaria? O Vasco não fez nada depois disso. E aí acaba sofrendo um gol de empate na cabeça de Thiago Silva, que é um cara que já era para ter sido mapeado nesse treino para esse jogo, mapeado que o Thiago Silva é um exímio cabeceador. Ele sempre foi bom de jogo aéreo. Sempre. Na seleção, no Chelsea, no PSG, sempre foi bom cabeceador. E simplesmente não conseguiram marcar ele. E isso vai se repetir no segundo tempo, em que ele cabeceia uma bola no chão e aí acaba que a bola acaba ganhando muita altura, não tem tanto perigo. Mas, de novo, o Thiago Silva ficaria sozinho no segundo tempo. Mas, pois bem, o Vasco acaba sofrendo um empate num lance
bem ajustado ali. A impressão que dá em alguns momentos é de que o Thiago Silva estava à frente, mas não tivemos a imagem do VAR. Eu, particularmente, não estava assistindo pela Vasco TV, estava assistindo pela Band. Na Band, a linha do VAR deu uma piscada, voltou, depois piscou de novo, voltou, e enfim, não ficou na imagem, então eu não consegui ver se de fato o Thiago Silva estava à frente ou não. O que a gente sabe também é que as linhas do VAR do Campeonato Carioca seriam mais grossas e que se tivessem linhas sobrepostas, gols que acontecessem dessa maneira seriam validados. Provavelmente deve ter sido mais ou menos isso que aconteceu. Gol validado, e aí, naquele momento ali pós-gol de empate, a impressão que dava é que o Vasco já tinha ficado ali meio atordoado, meio perdido, meio desesperado, meio com medo de dar merda. E o que acontece? Dá merda de novo. Um chute que vem lá da intermediária, acaba encontrando o Cano que estava no lugar certo, na hora certa, para desviar e acabar fazendo o gol, estando em posição legal, porque um jogador ficou mais atrás e acabou dando condição para o Cano na hora desse chute. 2-1, e depois confesso que eu não achei que o Fluminense criou tantas jogadas, mas o Vasco foi nulo. O Vasco muitas vezes parecia que deixava o Fluminense jogar no segundo tempo. Não parecia que queria atacar a bola, em alguns momentos precisava atacar a bola. Enfim, a partida do Vasco foi extremamente patética, reforçou claramente a real necessidade de pontas. E por que eu falo real necessidade de pontas? Porque o Vasco precisa ter mais formas de fazer jogadas. O Vasco só está construindo jogadas por dentro. O Vasco não está conseguindo ter escapada de velocidade na lateral. O Vasco só consegue, a bola vai para a lateral, acaba indo para o meio. Isso acaba facilitando o trabalho da defesa, porque se torna um time previsível. Se você não tem variação de jogada, você não consegue dificultar o trabalho da zaga. Por quê? Se uma hora você ataca pelo meio, outra hora você ataca pelas pontas, outra hora você ataca com um jogador surpresa, um volante que vem de trás, você faz a defesa não saber o que esperar e dificultar a vida do adversário. O Vasco não está fazendo isso porque simplesmente não tem peça de reposição. O Vasco não tem pontas hoje no elenco. Só tem Adson e DVD que estão machucados e devem demorar a voltar. DVD só no meio do ano, Adson que está mais perto, talvez daqui a um mês, mas vai que aconteça alguma coisa nesse meio termo. Batemos na madeira que não, vou bater aqui na minha, tomara que não, mas acaba acontecendo alguma coisa e ele acaba não voltando daqui a um mês. O Vasco precisa para ontem contratar pontas, para ontem. Não vem com esse papo de que saiu de Yannick Carrasco. Esse jogador não vai vir, ele tem contrato com os árabes. Árabe é complicado de soltar jogador que tem contrato. Esse tipo de jogador não vai vir, não adianta. Vamos fazer contratações que estejam na realidade do Vasco e vamos ser ágeis, vamos ser agressivos. Quando eu digo ser agressivo, não é pagar caro por jogador bosta, não. É ser agressivo, é estar lá, é perturbar o tempo inteiro, eu quero comprar, sabe? É mudar. E aí, essa minha crítica acaba indo pro senhor Marcelo Santana. Senhor Marcelo Santana, você já teve 2 pontas que você quase conseguiu, mas não fechou. Quase não é fechar, não adianta. Tem que fechar. Beleza, você pode ter feito tudo certinho, mas aí o América do México não quis. Tudo bem, o América do México não quis, o Benfica me atravessou, mas atravessou por quê? Porque não contratou antes, não correu atrás antes, deu mole pro azar. Então vamos contratar, a gente precisa de ponta, a gente precisa, na verdade eu diria que a gente precisa até de meio. Eu diria até que a gente precisa de meio. Porque alguns jogadores hoje falharam tenebrosamente. Senhor Jair. O que foi a partida de hoje do Jair? O que foi a partida de hoje do Jair? Jair não fez nada o jogo inteiro, só fez besteira. Hugo Moura também jogou mal. O máximo que salvou foi o Paulinho, só que aí o Paulinho, aí vem a culpa do Carille no segundo tempo, ele me tira pra botar o Alex Teixeira.
E nada contra a entrada do Teixeira, apesar de ter muitas coisas contra a entrada do Teixeira. Mas é o que tem. Então, se é o que tem, vamos trabalhar com o que tem. Então, nada contra a entrada do Teixeira. Só que não é o Paulinho que você tem que tirar. O Paulinho é o motorzinho do time. Você tinha que tirar ou o Hugo Moura ou o Jair. Ou o Hugo Moura ou o Jair. Na minha concepção, tinha que tirar o Jair, que tava mal. Tava mal. Primeiro tempo do Jair foi péssimo, tenebroso. Pra dizer que miséria pouca é bobagem, Coutinho machucado. Provavelmente adutor da coxa. Vamos esperar os próximos exames. Nesse momento do vídeo que está sendo gravado, eu não tenho essa informação. Acabou de acabar o jogo. Esse vídeo deve sair amanhã cedo. Esse vídeo deve sair cedo. 11 horas da manhã. Então eu não tenho essa informação. Mas assim que tiver, a gente vai trazer no próximo vídeo aqui do canal. O que aconteceu. Só que a partida foi patética. A partida foi patética, porque depois do 2-1, o Vasco não produziu nada. O Fluminense produzia aqui e ali, mas também não produziu tanto assim. Se bobear no primeiro tempo, pós segundo gol, o Fluminense talvez até tenha produzido mais lances de perigo do que no primeiro tempo, do que no segundo tempo. Então a gente precisa correr atrás. O campo está falando o que o próprio Marcelo Santana falou. O campo está falando, a gente precisa de pontas. E eu, como eu disse, eu precisaria até de meio também. Porque não dá, a gente só tem Payet e Coutinho. Ok, jogadores extra classe. São jogadores extra classe. Mas, e se eu quiser tirar um volante como o Jair ou o Tietê e quiser colocar um jogador um pouco mais ofensivo, além de Payet e Coutinho? Eu tenho que ter essa opção. O Rollheiser aí que o Botafogo e o Santos estão disputando. Será que não era uma boa talvez entrar nessa disputa? Ou será que já seria uma disputa natimorta? Não teria jeito. Mas o Rollheiser é uma opção. É uma opção para fazer uma dupla ali com o Coutinho. Ou fazer uma dupla com o Payet. Ou esse jogador da dupla seja o Paulinho. Só que o Paulinho é o jogador mais criativo dessa trinca de volantes que tem. Não é pra tirar ele, porra. E o Carille me tira pra entrada do Alex Teixeira. Que é o que tem. Entendi a substituição, mas tinha que trocar outro. Enfim. A partida de hoje é pro Carille começar a rever algumas coisas que ele fez. Porque não funcionou o plano de jogo. Não funcionou. É pro Vasco entender que precisa, pra ontem, contratar. Não é pra depois de amanhã, é pra ontem. Pra mês passado. Semana passada, pra ano passado. É com urgência. E precisa de 4 pontas, é pouco. E não é ponta só de um lado não, é dos dois. É 2 pontas esquerdo, 2 pontas direito, ou se quiser contratar, tem que ser número par. Porque precisa para os dois lados. Direita e esquerda. Ponto. Bruno Lopes não está pronto ainda. Até entrou querendo hoje, mas não está pronto. Entrou numa fogueira do caralho. Então acorda, Pedrinho e Marcelo Santana. Acorda. Precisa para ontem contratar jogador. Para ontem. Se não tiver 4 pontas ou mais nessa janela, Pedrinho, demita o senhor Marcelo Santana. Demita. Se não tiver 4 pontas até o fim da janela, ou seja, daqui a 20 e poucos dias, demita o senhor Marcelo Santana. Não está apto para o Vasco. Não adianta você driblar todo mundo e na hora de chutar na trave ou chutar para fora. Precisa assinar, contratar. Para não dizer que eu não estou sendo justo, resolvemos um problema, porém não resolvemos um problema. Resolvemos o problema da zaga?
De certa maneira, sim, temos opções na zaga hoje. Mas você vai me dizer que eu tô 100% seguro com João Vitor, Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Maurício Lemos? Não tô. Não tô. Mas temos opções. E tem futuro. A gente vai ter que esperar a estreia do Maurício Lemos para ver se a gente realmente tá safo na zaga. Talvez com o João Vitor jogando na esquerda e o Maurício Lemos na direita, ou vice-versa. Mas esse problema a gente, entre muitas aspas, resolveu. Muitas aspas. Agora, o ataque é urgência. 4 pontas é mínimo. 2, um na esquerda e um na direita precisam vir com titulares. Incontestáveis. Porque hoje a gente não tem. O único problema de se jogar num 4-3-3 ou num 4-2-3-1 é que a gente vai ter que abrir mão de um volante. E aí quem vai ser esse volante que a gente vai ter que abrir mão? Tietê? Paulinho? Jair? Eu vou ser muito sincero, pra mim, é temerário, tá? É temerário. É Tietê e Paulinho. Mas eu não sei se um deles deveria sair para entrar um mais carrancudo. E diria mais ainda. Diria mais. Talvez até ver um volante bem mais brabo do que o que a gente já tem hoje. Mas enfim. Isso aqui é um vídeo de análise da partida, que foi uma partida pífia. Mas eu tenho que fazer essas críticas porque é necessário. É um vídeo de análise, é um vídeo de crítica, é um vídeo de... Eu falei que Carioca só é válido a partir dos clássicos. E o clássico aconteceu. E era com um time que era o 10º colocado do Campeonato Carioca antes da rodada. Era o 10º colocado do Campeonato Carioca. Que se perdesse hoje, estava quase eliminado das semifinais do Carioca. E o Vasco ressuscitou esse defunto. Porque o Vasco teve uma partida pífia. Pífia. Então, vamos acordar, galera. O ano já começou. Vamos acordar. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Caso você concorde com as minhas opiniões ou goste do meu trabalho, vou pedir de novo aqui, por favor, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Caso não concorde, deixa aquele comentário. Não tem problema nenhum discordar de muita coisa que eu falo. Tá tudo certo. Vamos manter o respeito. É isso aí. Muito obrigado a quem assistiu. Um grande beijo, um abraço e saudações vascaínas.